os resultados das metas fiscais do município, né, referente ao terceiro quadrimestre, e demonstrar, assim, de uma maneira geral, né, como se comportou, né, como foi o comportamento fiscal do município, como foi a sua arrecadação, como foi gasto o seu dinheiro, qual foi o seu superávit, né, o déficit, quais os índices, né, tudo aquilo que compõe, né, os demonstrativos fiscais, né. Então, assim, é uma audiência técnica, né, e ela é muito importante para o gestor, para que ele tenha o conhecimento e entendimento, né, de saber, principalmente, né, aonde é que a sua gestão pode ter problemas ou não, né, porque é a audiência de metas fiscais que demonstra a saúde financeira do município, né. Então, assim, ela é técnica, muita gente diz que ela é chata, mas ela é a audiência, na minha opinião, né, uma das mais importantes para que se demonstre, né, a saúde fiscal do município e que o gestor tenha menos problemas, né, porque o gestor sempre vai ter problemas, né, mas que ele tenha problemas com os quais ele consiga lidar depois, né. Obrigado. A palavra agora ao Wildo, que vai fazer as explanações da Câmara para as considerações iniciais. Boa tarde a todos. Hoje eu estarei apresentando, que a servidora Maria de Lourdes, ela está de licença médica, estarei apresentando os números da Câmara Municipal, como se comportarem, onde foram destinados os recursos referente ao ano de 2019. Agradeço a presença de todos e, em seguida, estaremos abordando os números. Muito obrigado. Obrigado, Wildo. Como não veio ninguém representando a saúde, acredito que vocês farão também a apresentação, né? Da parte da saúde. Sim, é que tem que ser apresentado por alguém do executivo. Serão vocês ou o secretário vai vir? Mas não justificou nada. Farão? Bom, então, dando início à audiência e às explicações, eu passo a palavra ao... Quem que vai fazer? O Marcelo ou o Luiz? Qual que vai fazer? Então, eu passo a palavra ao Marcelo Brandão. É melhor, né? Muito bem, então, em relação à arrecadação, né, o primeiro slide aqui a gente traz um demonstrativo, né, de como comportou a arrecadação das receitas correntes e receitas de capital. Então, as receitas previstas, receitas correntes, né, de 84.039.000, receitas de capital 4.660.000, um total previsto 88.699.000. E
foram realizadas 79.592.000 de receitas correntes e 3.258.261 para receitas de capital. Um total realizado, então, de 82.851.097 reais. O próximo slide, ele demonstra o comportamento da arrecadação, né, numa divisão mensal, né, os 82.851.000, né, e o comportamento por mês. O próximo slide, ele detalha como foi composta essa arrecadação, né? Então, nós temos ali a receita de impostos, né, que foram realizados 9.133.000, as taxas 1.133.000, contribuições de melhoria 380.000, as receitas de contribuições 1.690.000, a receita patrimonial 439.000, receitas de serviços 333.000, as transferências correntes, né, que é a participação que o município tem nos impostos da União e do Estado, né, que somaram 65.199.000, receitas de multa e juros, né, que é um valor pequeno, indenizações e restituições 311.000, demais receitas correntes 968.000, alienação de bens imóveis 1.791.000, transferências de capital da União 1.271.000 e transferências de capital do Estado 194.000, totalizando ali os 82.851.000. Então, daquela arrecadação de impostos de 9.133.000, né, 1.815.000 de IPTU, 2.489.000 de imposto de renda retido na fonte, 1.609.000 de TBI e 3.218.000 de ISS. Esse slide, ele detalha as transferências constitucionais. Aliás, todas as transferências correntes, né, que ali também tem convênios que não são constitucionais. Então, a cota parte do FPM é 19.143.000, a cota parte do ITR 1.451.000, a cota parte do petróleo, né, o Fundo Especial do Petróleo mais recursos minerais ali estão somados 342.000. O Fundo Nacional de Saúde, 3.920.000. O repasse do Fundo Nacional de Assistência Social, 319.000. O repasse do Fundo Nacional de Educação, 1.363.000. O recurso que entrou para o município, né, da cessão onerosa do bônus da assinatura do pré-sal, o município teve direito a R$1.128.000. Do Fundeb, o município recebeu 11.569.000, a cota parte do ICMS 22.353.000, a cota parte do IPVA 2.536.000, a cota parte do IPI exportação 351.000, cota parte da CID 35.000, as outras transferências correntes, né, 134.000, e somando o que o município recebeu ali em programas e convênios, 548.000. Pode? Só, Marcelo, o vereador Ricardo tem uma pergunta, peço que faça no microfone, já que está sendo gravada a audiência pública. Alô. Boa
tarde, senhor presidente, demais vereadores, servidores da prefeitura que se encontra aqui, o Marcelo, o contador, Luiz, que é o chefe da tributação, né, Luiz? Só ali, Marcelo, o ITR, você não tem o do ano passado, mais ou menos de cabeça? Eu tenho a impressão que deu uma diferença do slide anterior, você não tem. Ele deu uma diferença, né? Com relação ao ano passado. Então, em relação ao ITR, ele tem uma questão ali de valores que muitas vezes eles oscilam para mais e para menos, dependendo de algumas ações que são feitas pelas empresas, né? Eu acho que tem alguma coisa ali com a Arauco, não sei, do ano passado, se o inteligência souber alguma coisa, lembra? A Arauco, ela compra a título, né, da dívida pública, daí esse dinheiro não entra. Então a Arauco, se eu não me engano, é uns 600 mil que ela transforma em título da dívida. Eu me recordo que do ano passado era quase 2 milhões e para 1.400.000 é muita diferença. Obrigado, senhor presidente. Bom, dando prosseguimento, é bom ressaltar também, vereador, que muitas vezes o imposto ele é lançado, né, existe o lançamento do imposto, mas não existe a arrecadação, né? Então isso acaba influenciando muito também. Então a questão do lançamento, nós temos lançamento no IPTU, né, o ITR, o imposto ele é lançado, né, mas muitas vezes o lançamento não é necessariamente aquilo que se arrecada por conta da própria inadimplência, dificuldades, né, das pessoas pagarem, etc. Obrigado. Em relação às transferências de capital, né, então esse slide ele demonstra ali tudo aquilo que o município recebeu, né, a título de transferência de capital, né, tanto da União como do Estado, né, não só no terceiro quadrimestre, mas como o ano todo, né. Então nós temos ali uma transferência de 268 mil para a estruturação da atenção à saúde bucal, 125 mil para controle da população de animais em situações excepcionais, 290 mil para estruturação de unidades de atenção especializada em saúde. O município recebeu também R$ 228.715 para aquisição de um ônibus, né, via um convênio ali com o PAR, né, no ano passado. O município recebeu mais R$ 116.049 para o convênio, né, do Parque Cachoeirinha ali do Chafariz. Recebeu também R$ 121.875 para a revitalização da Praça Dona Isa. Ele recebeu mais R$ 121.875, né, para a reforma da linha verde, mais R$ 121.613 no convênio 05 de 2014 com a SEDU. Recebeu também mais R$ 23.859 a título de investimento do Vigia SUS, né, que é um recurso do Estado.
e mais R$ 49.500 do convênio 806 da SEDU para aquisição de veículos. Então aqui são três, né, os três últimos aqui são do Estado, né, e o restante são transferências da União. Um total, então, né, somando as duas, né, a União e o Estado, 1.466.000. Em relação à despesa, né, o primeiro slide a gente separa ali o comportamento da receita, da despesa corrente e despesa de capital, né, dividido ali pelo que foi fixado, autorizado, empenhado, liquidado e pago. Então, despesas correntes fixadas, 75.713.000, capital, 8.872.000, e mais a reserva de contingência de 571.000. Um total, então, da despesa fixada, 85.157.000. Despesa autorizada, 82.376.000. Despesa de capital, 29.707.000. Total autorizado, 112.083.000. Despesas empenhadas, correntes, 72.732.000. E despesas de capital empenhado, 9.962.000. Total empenhado, 82.694.000. Despesas liquidadas correntes, né, liquidadas, 69.115.000. Despesas de capital liquidadas, 4.064.000. Total de despesas liquidadas, 73.179.000. E despesas pagas, despesa corrente, 68.997.000. E despesas de capital, 4.039.000. Total de despesas pagas, 73.076.000. Esse aqui ele é uma subdivisão da despesa corrente, né? Então, os 4 grupos principais, né, que são despesa com pessoal e encargos, juros e encargos da dívida, e as outras despesas correntes. Então, despesa fixada com pessoal e encargos, 40.552.000. Juros e encargos da dívida, 813.000. Outras despesas correntes, 74.347.000. Total da despesa fixada, despesa corrente fixada, 75.713.499. Despesa autorizada, despesa corrente autorizada, com pessoal, 46.057.000. Juros e encargos da dívida, 276.000. Outras despesas correntes, 36.042.000. Total da despesa autorizada, 82.376.000. Despesa corrente empenhada, 42.023.000 para despesas com pessoal. Despesa empenhada com juros e encargos da dívida, 268.000. Despesa empenhada para outras despesas correntes, 30.440.000. Total empenhado, 72.732.000. Despesa liquidada com pessoal, 42.023.000. Liquidada com juros e encargos da dívida, 252.000. E outras despesas correntes liquidadas, 26.839.000. O total da despesa corrente liquidada, 69.115.000. E despesa paga com pessoal, 42.023.000. Juros e encargos da dívida, 252.000. Outras despesas correntes, 26.720.000. Total da despesa paga, despesa corrente, 68.997.000.
Bom, esse slide ele traz a despesa, né, dividida ali por unidades orçamentárias, né, ou pelas secretarias. Então, despesa empenhada no gabinete, 2.353.000. Administração, 1.773.000. Planejamento, 41.000. Negócios jurídicos, 1.639.000. Educação e cultura, 24.342.000. Esporte e lazer, 1.220.000. Saúde, 23.535.000. Assistência social, 3.126.000. Agrícola, 702.000. Meio ambiente, 3.653.000. Desenvolvimento econômico, 1.220.000. Infraestrutura, 12.087.000. Fazenda, 6.996.000. Total da despesa empenhada, então, 82.694.000. O próximo slide ele demonstra, né, o que o executivo transferiu para o legislativo, né, a título dos repasses ali dos duodécimos, né? Então, de janeiro a dezembro, sempre foi realizado uma transferência financeira de R$ 295.166 e alguns centavos, totalizando, né, um total de repasse no ano de 2019 de R$ 3.542.000. O próximo slide ele traz os repasses, né, que foram feitos para o Instituto de Previdência do Servidor Público Municipal, separado, né, os valores ali que foram retidos dos servidores e os valores pagos pelo município, né, pela cota patronal e o total, né, das duas cotas. Então, assim, eu não vou nem ler mais, né, para não ficar muito cansativo. A gente deixa o slide ali alguns segundos, né, Hildo? Para as pessoas terem um tempo de visualizar e se tiver alguma pergunta, né, poder fazer. Eu vou ler o total. Então, a cota do servidor, foi retido dos servidores no ano R$ 2.900.000, né? Então, no mês de dezembro ali teve, né, dezembro e 13º, né? Ali no mês de abril não teve pagamento, esses aqui são valores efetivamente pagos, né? Então, o mês de abril não teve pagamento, mas no mês de maio teve um pagamento no dia 3 de maio, se eu não me engano, e no dia 30. Né? Então, tem 2 pagamentos naquela competência. E na cota patronal, né, eles foram pagos ali religiosamente dentro da competência. E no mês de dezembro também, né, são 2 cotas e um total repassado a título de cota patronal para o Instituto de Previdência de R$ 4.114.000. Um total, então, repassado para o Instituto de Previdência, né, em relação às cotas, né, do servidor e patronal, de R$ 5.099.000. É que a cota patronal, assim, a cota do servidor, ele estava sendo retido, se eu não me engano, eram 11%, né? E a cota da prefeitura, a cota do servidor, que o município paga, que é empenhado e pago, ela é 16%. Né? Por isso tem essa diferença um pouco maior ali para a cota patronal.
Dá uns 7 milhões ali. Realmente teve um erro de digitação ali. Que o valor ali deveria ficar na casa ali dos 7 milhões. Muito bem verificado aqui pelo vereador Ricardinho. Eu me comprometo, vereador, a corrigir, né, a apresentação e repassar para a Câmara, né, para efeitos de arquivo. Tá? Esse outro slide, ele traz aqui as outras despesas, né, que o município tem, né, despesas previdenciárias com a manutenção ali do Instituto, né, e que não se enquadram ali, né, com as clássicas, né, referente ao desconto do servidor e ao desconto patronal. Então nós temos ali na primeira coluna, né, o repasse com o déficit atuarial. Alô? Alô? Não foi, não. Bom, então, em relação ao déficit, eu vou... Alô? Alô? Em relação... Não, isso aqui tá bom. Em relação ali à primeira coluna, né, nós temos ali a coluna com déficit atuarial, né, então foram pagos de janeiro a dezembro parcelas de R$ 166.548, né, e no mês de novembro e dezembro, ele começou a ser pago a parcela de R$ 257. Né? Então, em novembro foi feito um pagamento e em dezembro foram feitas duas parcelas do déficit, né? Do déficit 2019. O déficit 2018 ele foi até outubro, né? Então, os meses ali onde não tiveram pagamento, eles tiveram pagamentos dobrados, né, em 2 meses ali para compensar aqueles 2 meses que não houve pagamento. Né, foram recolhidas 12 parcelas, né, do déficit durante o ano. Em relação ao parcelamento, né, o município ele paga ali o parcelamento, né, que a gente chama ali de CAD-PREV, que é uma parcela de mais ou menos R$ 28.000, né? Então, durante o ano de 2019, pagou-se R$ 330 mil. A taxa da administração do Instituto de Previdência, que o ano de 2019 era de R$ 37.662, né, então pagou-se no ano R$ 451.945. E em relação à folha dos inativos, né, que são aqueles servidores, né, que estavam vinculados àquele fundo que foi extinto, R$ 1.178.000.
Então, desses outros repasses aqui, é um total de R$ 4.395.309. Esse está certo. Bom, conforme a gente já viu ali nos slides anteriores, né, o município ele teve uma arrecadação orçamentária de R$ 82.851.097 e teve despesas empenhadas no valor de R$ 82.694.169, que resultou ali no superávit orçamentário de R$ 156.928. Teve despesas liquidadas de R$ 73.179.000, né, com superávit em relação à despesa liquidada de R$ 9.691.000, e despesas pagas de R$ 73.036.000, que, né, dá um superávit financeiro ali de R$ 9.814.000. Bom, em relação à dívida pública, né, que o município tem hoje, o município tinha, né, ativo em 31 de dezembro, 2 contratos com a agência de fomento, né, que é o 57750/2876 e o 71999/3417. O saldo ou estoque da dívida, né, em 31 de dezembro, né, dos dois era de R$ 257.300. Né, ambos, um termina, né, o contrato 7199, ele termina agora no mês de março, vai ser a última parcela, né, e o contrato 57750 termina em abril, a sua última parcela. O contrato com o Banco do Brasil, né, um contrato lá que foi adquirido o ônibus, né, para o programa Caminho da Escola. O estoque da dívida em 31 de dezembro era de R$ 111.839. Né, então já foram pagas 56 parcelas de 66. Em relação ao parcelamento que o município tem com o Instituto de Previdência, né, então ele ainda tem vigente 4 parcelamentos, né, que é o 841 de 2013, o 866 de 2013, 876 de 2013 e o 903 de 2013. Todos os contratos vigentes ainda com o Instituto de Previdência, eles somam um estoque de dívida de R$ 1.738.605, né, dividido nesses 4 contratos, né, esses 4 parcelamentos, né, que vão ter, e foram pagos 80 parcelas de 240. E esse slide, ele traz ali um panorama da dívida como um todo, né? Então, ali nós temos os 2 contratos com a agência de fomento, o contrato com o Banco do Brasil e os parcelamentos previdenciários, né, somando ali os R$ 2.107.000. Com a quantidade de parcelas total, o que já foi pago, né, o que falta pagar. Uma pergunta, por favor. Até o final do ano nos chegou a informação de que havia sido feito termo de convênio junto ao governo do estado para o asfaltamento do Jardim Aratinga, de 3 milhões, se não me engano, 3 milhões e meio. Eu não encontrei ali, ele já está constando lá, ele está no orçamento desse ano ainda. Esse parcelamento, ele está liberado lá, mas ele não está ativo ainda.
Até dezembro, né, ele ainda não estava ativo. Bom, o próximo slide, ele traz aqui o valor da receita corrente líquida, né? Essa aqui, né, o Wildo até tinha comentado comigo em relação àquela divergência que tinha ali, né, entre a receita corrente líquida que foi republicada, né, e a receita corrente líquida que foi publicada ali no dia 30, né, eu estava explicando para ele que essa divergência é fruto, né, do município, do legislativo, do executivo, legislativo, Instituto de Previdências não terem um sistema de contabilidade único. Então, nós não conseguimos consolidar os relatórios, né, para efeitos de fazer uma apresentação aqui na Câmara, né, para uma audiência. Eu preciso, obrigatoriamente, para ter esses dados consolidados, ter o CAM fechado, né? Nós não conseguimos fazer isso de maneira mais prática, né? Então, na nossa receita corrente líquida, só do município, na arrecadação, que na verdade seria a arrecadação fiscal, a receita fiscal do município, ele ficou com um valor lá menor, né, um pouco menos de 80 milhões. Né, e na receita consolidada, ele ficou em 84 milhões. Mas isso é o quê? É reflexo de algumas receitas que o Instituto de Previdência tem e que acabam, né, aumentando o valor da receita corrente líquida. Esse valor aqui é aquele que está lá, foi retirado lá do CAM. Tá? Então, assim, para efeitos de índice de pessoal, por exemplo, o que vai contar é esse que está aqui, que onde já está consolidado o executivo, o legislativo e a receita corrente líquida do município, né, realmente consolidado. Então, o total da receita, 110.144.670. As deduções, 10.991.704 e uma receita corrente líquida de R$ 84.958.944. Aí eu até fiz questão de colocar ali, né, a despesa bruta com o pessoal. Né? Porque assim, para o índice, ele pega o quê? Ele pega a despesa líquida com o pessoal, né, e faz uma divisão, né, com a receita corrente líquida e dá o índice. A despesa bruta, né, com o município, a despesa bruta com o pessoal para o município foi de 53 milhões. Esses 53 milhões é a despesa do executivo, do legislativo e do Instituto de Previdência, né, dividido ali pelas aposentadorias e as pensões, que são excluídas do índice, né, o CAM ele exclui essas despesas do Instituto, né, porque o município tem um órgão previdenciário, então eles são excluídos. E exclui também as despesas previdenciárias que o executivo tem. Então, ele chega numa despesa líquida com o pessoal de R$ 41.128.815. Né? Então, o índice do município, em 31 de dezembro, foi 48,41, que é esse índice que vai ser apontado lá no relatório de análise de gestão fiscal, né, que o Tribunal de Contas ele libera para a gente 45 dias após o fechamento, né, do CAM de todas as entidades do município. Então, o próximo índice, próximo slide, desculpa, é o comportamento, né, dos recursos do Fundeb, né, o que o município teve de receitas transferidas, né, 11.569.000, a receita de aplicação financeira, 8.164, e um total
né, a receita total de 11.577.000. As despesas que foram, né, executadas, né, despesa com pessoal, ali está despesa empenhada, mas é liquidada, tá? Que aqui foi a que realmente foi executada. Pagamento de magistério, 9.462.000. As outras despesas, que são aquelas umas, né, referente ao Fundeb 40, né, que pode ser manutenção, pode ser folha de pagamento, que não seja professores, né, um total de, então, de 1.836.000. E a despesa custeada com o recurso do superávit financeiro, né, 394.000. Que aí esses valores, eles se agregam aqui no total de R$ 10.903.613. Então, em relação ali aos indicadores, né, o mínimo de 60 o município atingiu 78%, 78,32%. O máximo de 40, né, ele ficou em 15,86%. E o percentual aplicado de 94,18%. Acho que tem um slide da educação. Será que não pulou? Volta um pouquinho. Acho que tem um slide que... Acho que ele engoliu no slide. Não, mas não tem problema, eu falo aqui rapidinho. Não é, esse aí é o do Fundeb. Volta ali um pouquinho, Wildo. Esse aí é o do Fundeb, ó. Não sei o que aconteceu ali. Ficou um slide que é o da educação, né? Então ele tem ali as receitas de impostos de 9.133.000. Receitas de transferências de impostos, né, 56.829.000, um total de receitas de imposto, 65.962.000. Então, o mínimo a ser aplicado, né, de R$ 16.490.743, né, o mínimo a ser aplicado em educação, os 25% da educação. Desses valores, né, nós temos algumas deduções, que é o quê? O resultado líquido das transferências do Fundeb, ou seja, o município ele recebeu do Fundeb R$ 577.000 a mais do que ele contribuiu. Então, quando ele contribui, quando ele recebe a mais, ele exclui isso do índice. Quando ele recebe a menos, ele soma isso no índice. Então, no caso aqui, como ele recebeu a mais, ele vai ser excluído, né, do índice 577.000. Aí exclui os 153.000 do superávit do Fundeb e ele exclui também 975.000 das outras fontes de recursos da educação. Então, ele teve ali uma dedução de 1.707.000 dos recursos ali, né, desse total. Então, como o município teve despesas de R$ 21.101.999 com despesas típicas de educação, se exclui 1.707.000, então ele fica ali com um total de despesa para fins de limite, né, 19.497.106, ou então o equivalente a 29%, 29,56%, né, da receita de impostos. Eu não sei por que ele comeu ali, mas como eu já vou ter que fazer uma correção, né, por causa daquela soma lá no quadro do Instituto, eu já pego e faço, ou mando num PDF também, para não correr o risco de perder, né, um slide lá. Mas se quiser passar para a saúde, eu dou sequência aqui.
Eu vou deixar o slide ali, né? Então ele está dividido ali, como foi a despesa, como foi gasto os recursos, né, da saúde, separado por fonte de recurso. Né? Então ele tem ali o recurso livre, o apoio financeiro aos municípios, né, os 15% da saúde, né? Aí ele tem ali o convênio um convênio para aquisição de equipamentos lá do hospital. Ele tem o bloco de custeio das ações, né, em saúde. Ele tem ainda a fonte ali as fontes antigas, né, da saúde, a atenção básica, a média complexidade e a vigilância, média e alta complexidade e a vigilância sanitária, a gestão do SUS e mais algum orçamento ali nas taxas, né, do exercício de poder de polícia, taxas de prestação de serviço. E, além deles, o bloco de investimentos. Né? Hoje só vem recurso na fonte de bloco de custeio de ações de serviço público e o bloco de investimento da rede de serviços públicos. Né? As outras fontes ali ou são convênios ou são recursos próprios mesmo. E são aqueles saldos lá que a gente precisa executar. Então, um total autorizado de 27 milhões, foi empenhado 21.266.000, liquidado 19.760.000, aí pago 19.592.000. O próximo slide, ele traz os mesmos totais, né, mas separado por elemento de despesa. Então, o que se gastou com pessoal e encargos, né, o que foi empenhado, liquidado e pago, né, o que o município destinou, né, aos consórcios públicos, né, que a saúde participa ali para aquisição de medicamentos e o próprio SAMU, os valores com diárias, né, pagos, despesas com material de consumo, material para bens e serviços para distribuição gratuita, né, despesas com locomoção, serviço de terceiro pessoa física, serviço de terceiro pessoa jurídica, auxílio alimentação, outros auxílios a pessoas físicas, obras e instalações, que não houve nenhuma execução, e equipamentos e material permanente.
Bom, passando para a apresentação do pessoal da saúde, né? Então, esse primeiro slide, ele traz o número total de atendimento das unidades no período de 1/9 a 31/12 de 2019. Então, os atendimentos no materno-infantil, né? Materno-infantil CTA, o Hospital Municipal, a unidade da Vila Romana, do Jardim Séries, o Maitá, Alphaville e Calógeras. Né, faltou uma soma total aqui, né, para a gente ver. Aqui é a continuação daquele lá ainda, ó, Cerrado das Cinzas, além daqueles, né, daquelas unidades, Cerrado das Cinzas, Santa Rita, a unidade dos funcionários, o NASF, o CAPES e o CEL. Atendimentos por profissionais, né, então materno-infantil, atendimentos médicos, atendimentos por enfermeiros e técnicos de enfermagem. No hospital, né, atendimentos médicos, enfermeiro e técnico de enfermagem. Os atendimentos na unidade da Vila Romana. Atendimentos na unidade do Jardim Séries. Na unidade do Humaitá. A unidade do Alphaville. A unidade de Calógeras. A unidade do Cerrado das Cinzas. A unidade Santa Rita. A unidade do Vila dos Funcionários. A unidade CTA do Materno. A unidade do CAPS. A unidade do CEL. Os atendimentos no NASF. Já se encerrou, né? Bom, eu agradeço ao contador pela explicação. Deixo ao público, aos vereadores, se alguém tem algum questionamento a fazer. Tem algum questionamento? Vou pedir para que se fale no microfone. Se puder vir aqui no plenário, até para que está sendo filmado e gravado. Donizete, fala que isso aqui está sendo gravado, hein? Boa tarde a todos.
A pergunta que quero fazer até a pergunta com relação à saúde. Quando você demonstrou ali, não é da tua área, mas 34 mil atendimentos no hospital. Ali me parece, será que não está atendimento de enfermeiro e atendimento de médico, está somado? Porque não seria o atendimento só, no caso? Passa pela triagem, depois passa pela triagem, pelo técnico de enfermagem, depois pelo médico, seria um atendimento. Só essa dúvida só. Obrigado. Marcelo, sabe responder o questionamento? Vereador, com certeza não. A gente acha, mas eu acho que não cabe aqui, né, eu colocar o que eu acho. Eu comprometo pela comissão da gente fazer o requerimento por escrito ao secretário, tendo em vista que o mesmo não se encontra no momento. E assim que ele nos responder, eu respondo esse teu questionamento. Tem outras duas perguntas. Com o fechamento do ano fiscal, existe a possibilidade de saber a porcentagem desses valores que foram suplementados? Porque foi orçado e foi aprovado um orçamento no início do ano, e no final do ano houveram diversos projetos orçamentários que tiveram a sua alteração de rúbrica ou de própria secretaria. A quantidade é mensurável? E se for, o quanto é? Como eu disse, vereador, existe um relatório, né, de gestão fiscal que o tribunal ele emite, ele deixa disponível lá no ambiente do CAM, né, para que nós baixemos ele, né, inclusive o legislativo também tem, né, feito uma análise dos dois. Então, nesse relatório, eles esmiuçam, né, o comportamento orçamentário e como foi a execução orçamentária do município, né, eles fazem essa análise como um todo. Então, provavelmente, quando for liberado esse relatório, ele vai ter, né, toda essa informação. Assim, de antemão, se nós olharmos lá aquilo que está autorizado, a despesa autorizada, menos a despesa que foi prevista, então você já tem uma ideia, né, do que foi suplementado no orçamento. Então, se eu não me engano, ali nós temos, nós temos em relação à despesa, somando as despesas correntes e de capital, ela de 85 milhões, ela foi para 112, né? Então, assim, essa diferença, né, ela é o total do movimento de suplementação, né, que o município apresentou. Assim, é importante ressaltar, né, que foi só 10 milhões aqui foi a aprovação daquele projeto, né, da Finisa, né? Teve também aquisição de terrenos, né, todo um movimento de despesas de capital, né, que contribuem para esse valor ficar um pouco maior. Né, mas assim, para a gente afirmar com certeza quais são, né, nós temos relatórios lá, né, disponíveis que dá para mostrar exatamente como foi o comportamento de todas as alterações orçamentárias, né? A gente pode encaminhar, né, se for da vontade, né, dos senhores vereadores. Se pudesse encaminhar à comissão, eu agradeceria. Não sei se preciso fazer um pedido formal ou se... Eu acho importante sempre fazer um pedido formal, tá? Encaminhado à prefeita, né? Eu tenho um outro questionamento, que é sobre o dinheiro em caixa na virada do dia
do ano fiscal 2019 para o ano fiscal 2020. Sobrou algo em caixa ou algo em restos a pagar? Ou foram todas as dívidas contraídas foram empenhadas e liquidadas no próprio exercício? Olha, muito dificilmente, né, vai acontecer do município passar um ano para outro sem restos a pagar ou pagar todos os restos logo no começo do ano, né? O município hoje, não acontece isso, nunca vi acontecer aqui, nem no outro município que eu trabalhei também, né? Então ele sempre tem um movimento, né, de restos a pagar, que nada mais é do que os empenhos que são feitos em dezembro, né, tirando ali algumas preocupações, né, dos secretários logo no começo do ano não ter orçamento e tal, ou não ter uma licitação, né, então eles pedem ali alguns empenhos a mais, mas normalmente ele é o fluxo normal, né, de um mês para o outro, que no mês de dezembro ele encerra o exercício, mas o fluxo normal da despesa não se encerra, né? Então para efeitos de análise nós encerramos, mas o fluxo normal das despesas eles não se encerram. Então sempre vai ter essas despesas sim, né? Então o município ele procura adotar ali alguns critérios né, depois de um certo tempo, né, os empenhos, né, que estão sem uso, né, são encaminhados para a secretaria para eles avaliarem a necessidade de manter aquilo, né, vigente ou não, porque o empenho ele impacta diretamente no resultado financeiro do município. Então, se o município tiver ali 2 milhões de empenhos a pagar na fonte livre, isso está impactando e gerando déficit, né, no resultado financeiro do município. Então, é muito importante que ele não tenha. Nós procuramos trabalhar, né, dentro da necessidade dos secretários, né, mas sempre pedindo para avaliar a necessidade de se manter realmente empenhos em restos a pagar, porque eles impactam diretamente no resultado financeiro do município. Muitas vezes pode acontecer do município ter um resultado superavitário, né? Ele não gastou mais do que arrecadou, mas por conta de restos a pagar que ele tem, obrigações, ele pode ter déficit, e já vi situações de reprovação de conta por isso. Esses restos a pagar, todos os restos nós tínhamos dinheiro em caixa. Se houvesse, existe algum dinheiro superavitário ou todo o dinheiro que sobrou do exercício de 2019 vai ser utilizado no exercício de 2020? O que eu quero perguntar é o seguinte: sobrou dinheiro de 2019 para 2020? Sim, essa análise ela é feita por fonte de recurso, né? Então o tribunal ele faz essa análise por fonte de recurso. Então nós temos superávit nas fontes, algumas com déficit, principalmente as de convênio, né? Porque muitas vezes nós empenhamos o convênio mesmo sem receber todo o recurso. Então nós criamos obrigação, né, antes de ter suporte financeiro para cobrir aquela obrigação. Então isso deixa a minha fonte negativa, né, e teoricamente para o tribunal aquilo é um déficit orçamentário, né? É o tipo de situação que não pode acontecer no último ano da gestão, né? A gestão passada ela teve contas reprovadas por conta de dinheiro, saldo de convênios, né, comprometidos, né, que não quiseram cancelar, enfim, ficou o empenho e teve conta reprovada por causa disso. Muito embora na fonte livre não tivesse problema, mas os problemas com fonte de convênio levaram à reprovação lá pela unidade técnica do tribunal. Então, assim, em relação ao nosso caso aqui, 2019 para 2020, o município ele teve superávit em quase todas as suas fontes de recurso. Apenas algumas ali, que principalmente de convênio, que não tiveram superávit. E o montante total aproximadamente, você sabe ou não? De cabeça, não.
Mas é uma informação disponível lá, registrada na contabilidade. Mais alguém tem alguma outra pergunta? Bom, não havendo mais perguntas, eu passo então ao Wildo, que fará a explanação da parte do Poder Legislativo. Alô? Boa tarde a todos. Então, nós vamos estar passando agora sobre os valores gastos pela Câmara no ano de 2019. Até ali tem um erro ali, fevereiro... não, perdão, tá certo. Fevereiro de 2020 é a data da apresentação. Aí a relação de gastos, eu não vou ficar lendo todas as despesas aí, só os mais relevantes ali, que os vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo, né, 450 mil, subsídio dos vereadores, presidente da Câmara, 640 mil, o vencimento dos cargos em comissão ali, 193 mil, tem licença prêmio, 34 mil, e gastos com jovem aprendiz, 14 mil reais. Obrigações patronais com o INSS, 177 mil, com o IPSM, 130 mil, totalizando de despesas com o pessoal, R$ 1.875.823,21. Aqui a receita corrente líquida, que o Marcelo falou ali, então ele tem 84 milhões, mas aqui que é a dúvida, que o Marcelo pode nos esclarecer. O município, o percentual de participação da Câmara é em relação ao município ou entra a receita do IPSM aqui? Então, essa receita de 79, ela seria a receita fiscal do município, né? Por quê? Porque ela não está consolidada ali com o Instituto de Previdência. Se o município tivesse uma empresa pública, né, uma agência de águas, por exemplo, né, todas essas receitas, elas são somadas, né, e são excluídas duplicidades, né, e é isso que fala a Lei de Responsabilidade Fiscal quando fala ali do conceito da receita corrente líquida. Então, como nós não temos condições de consolidar os relatórios, né, nós trabalhamos com aquilo que nós temos, que é a receita fiscal, né? A receita fiscal, quando eu tiro um relatório da receita fiscal, é aqueles 79 milhões que aparece. Quando o tribunal vai fazer análise, ele vai pegar a sua despesa com pessoal, aquela despesa líquida que você tem lá, né, que você não tem exclusões, né, só tem o total ali, aquele 1.875.000, e ele vai pegar aquela receita consolidada líquida que está lá no site, né, que no caso de dezembro foi 84 milhões. Então o seu índice ainda vai ser um pouco menor. Assim como acontece com o nosso, né, quando a gente faz a publicação, que eu publiquei ele também dentro do prazo, né, para publicar dentro do prazo, para cumprir com a agenda, né, foi 79 milhões, mas a receita consolidada mesmo é só depois que fechamos o CAM de todas as entidades, né, e o relatório é gerado lá no CAM. Tá certo, entendi. Talvez por isso sempre foi utilizado a receita corrente líquida só do município. O percentual de gasto com folha, 2,36%. O limite máximo é de 6%, que seria de 4.775.000, e o limite prudencial de 4.536.000.
As despesas correntes, pessoal e encargos sociais, tinha fixado o orçamento de 2.190.000. Isso foi atualizado ao longo do ano para 1.887.000 e realizado 1.875.000. Um saldo ali de 11.000 e daqui não está dando para ver. 11.829.74, é isso? Ok, obrigado. O comparativo de despesa fixada e realizada, despesas correntes, nós tivemos ali os gastos mais relevantes. Outro serviço de pessoa jurídica, com um valor mais relevante ali, 296.500. Serviço de tecnologia, 80.000. O total da despesa fixada, 741.000. Ao longo do ano foi sendo ajustado para 321.000 e realizado 266.000. E o saldo 35.614,98. Ok. O comparativo de despesa fixada e realizada, as despesas de capital e investimentos, outro serviço de terceiro, pessoa jurídica, a gente tinha fixado 48.000, foi atualizado para 9.750, realizado 6.450 e ficou no resto a pagar 3.300. Obras e instalações, que está inclusive a reforma do plenário aqui, a gente tinha orçado 271.000, foi atualizado para 128.000, não foi realizado em 2019 nada, ficou em restos a pagar 128.000. Equipamentos e material permanente, o orçamento era de 267.000, foi ajustado para 18.501 e foi gasto 18.501. O total fixado era de 611.000, foi atualizado para 156.000, realizado 24.951 e em restos a pagar 131.551,38. Aqui um resumo do comparativo de despesa fixada e realizada, pessoal e encargos sociais. A gente tinha orçado 2.190.000, foi atualizado para 1.886.000 e realizado 1.875.000. Outras despesas correntes, estava fixado em 741.000, foi ajustado, atualizado para 258.000, realizado 207 e saldou ali 47.000. Investimentos, previsão era de 611.000, foi atualizado para 146, realizou 18.501, ficou em restos a pagar 131.000, que é da obra aqui, da reforma do plenário e mais a construção da sala do presidente. O total, 3.542.000, atualizado para 2.292.000 e realizado 2.102.000. 189.000, descontando 131.000 ali, a diferença, 47 mais o 10.000 ali, foi devolvido como sobras orçamentárias, foi repassado para a prefeitura ao final do período. Era isso, muito obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta. Bom, obrigado, Hildo. Fica à disposição agora se alguém quiser fazer algum questionamento. Não? Bom, muito obrigado. Agradeço também ao contador, ao secretário que se dispuseram a vir aqui. Os questionamentos que serão feitos são 3.
2 ao contador e 2 ao secretário de saúde. Um deles seria o ofício e o outro do superávit das rúbricas, mas isso daqui vai chegar de forma formal a vocês. Se alguém também tiver algum outro questionamento, algum outro apontamento a ser feito, pode entrar em contato com a comissão, que nós de pronto faremos. Queria agradecer então a presença de todos. Nós teremos a próxima reunião, acredito que seja em maio, do primeiro quadrimestre de 2020. Também, se alguém quiser fazer algum apontamento até lá, ou venha na reunião, ou nos faça por escrito que nós o faremos. Bom, nada mais havendo a tratar na reunião, agradeço novamente a presença de todos e declaro encerrada a apresentação das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2019.